Olá, o CNT Notícias SP está no ar. Confira os destaques desta edição. São Paulo registra queda histórica nos roubos no início de 2026. No CNT Notícias SP de hoje, você vai saber quais são os seus direitos quando um produto apresenta defeito ou vício. São Paulo confirma novos casos de febre amarela no Vale do Paraíba. Um homem morreu e nenhuma das vítimas estava vacinada. Estado concentra o maior número de pessoas com autismo no Brasil. E os dados acendem um alerta sobre diagnóstico precoce. Produção cresce, turismo rural ganha espaço com as rotas do café no estado. É agora no CNT Notícias SP. São Paulo registrou no primeiro bimestre de 2026 o menor número de roubos da série histórica. Foram 26.462 ocorrências em janeiro e fevereiro, uma queda de 24% em relação ao mesmo período do ano passado. Os roubos de veículos caíram quase 40%, os de carga mais de 30%. E os roubos a banco ficaram zerados. Homicídios e latrocínios também tiveram redução e atingiram os menores níveis já registrados. Na capital, mais de 2.000 pessoas deixaram de ter o celular roubado no período. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, os resultados são reflexo de operações policiais e do uso de tecnologia. Mudando de assunto, no nosso quadro de hoje, em parceria com o Procon SP, a gente fala sobre os direitos do consumidor na hora de lidar com produtos com problemas. O Código de Defesa do Consumidor garante regras importantes, inclusive no artigo 18, que definem responsabilidades e prazos quando o produto apresenta vício ou defeito. E é justamente sobre esses direitos que muita gente ainda desconhece que a gente fala agora. Quando esse conserto não é feito, o consumidor tem o direito de optar pela troca do produto por um novo, pelo cancelamento da compra e devolução do valor pago ou por um desconto proporcional no valor daquela compra. Esses são os direitos do consumidor e é o próprio consumidor que decide qual alternativa ele vai escolher. Mas lembre-se, se o produto for um produto essencial, como uma geladeira, um micro-ondas, um fogão, o consumidor não precisa aguardar o prazo de 30 dias. Ele pode exigir uma dessas alternativas de imediato. Resumindo, o produto deu defeito, o fornecedor tem 30 dias para realizar o conserto. Não realizou o conserto, a opção é do consumidor. Se o produto for essencial, não é necessário aguardar os 30 dias. E Procon São Paulo, defendendo o consumidor há 50 anos. A seguir, você vai ver por que o autismo tem crescido nos registros e como a informação pode mudar o futuro de crianças e famílias paulistas. A Secretaria de Saúde de São Paulo confirmou 3 casos de febre amarela na região do Vale do Paraíba. Em Cruzeiro, uma mulher de 23 anos e um homem de 52 se recuperaram. Já em Cunha, um homem de 38 anos morreu. Segundo o Centro de Vigilância Epidemiológica, nenhuma das vítimas tinha sido vacinada. As prefeituras informam que os casos estão sendo monitorados e que não há outras suspeitas até o momento. A orientação é manter a vacina em dia, usar repelente e evitar exposição em áreas de risco, principalmente em horários de maior presença de mosquitos. A vacina contra a febre amarela está disponível nas unidades de saúde e é a principal forma de prevenção da doença. E ainda falando de saúde, São Paulo lidera o número de casos de autismo no país. São cerca de 548 mil pessoas diagnosticadas com o transtorno do espectro autista. Os dados mostram que a maior prevalência está entre crianças de 5 a 9 anos, com destaque para os meninos, que representam 3,8% dos casos, enquanto as meninas somam 1,3%. No Brasil, já são mais de 2 milhões de pessoas com TEA, segundo o IBGE.
O transtorno do espectro autista é uma condição do neurodesenvolvimento que exige atenção, informação e acolhimento. Um cenário que reforça a importância do diagnóstico precoce e do acompanhamento especializado. O autismo afeta milhões de crianças no mundo e os primeiros sinais podem aparecer ainda nos primeiros anos de vida. E muitas vezes passam despercebidos na rotina das famílias. Dificuldade de contato visual, atraso na fala, pouco interesse por interação social e comportamentos repetitivos, sinais que acendem um alerta importante. Por exemplo, na criança de poucos meses de idade, ela deve amadurecer lentamente o sistema nervoso e, com isso, adquirir funções. No caso do autismo, como existe esse retardo do neurodesenvolvimento, pode ocorrer, por exemplo, de ela não chorar, ficar passiva no leito, quieta demais. O diagnóstico do autismo não vem de um exame de laboratório, ele é clínico, baseado na observação atenta do comportamento e no histórico de desenvolvimento da criança. E é justamente essa observação precoce que pode mudar o futuro. Quanto antes começar o acompanhamento, maiores são as chances de desenvolvimento. Muitas vezes, na primeira consulta, não se tem condição de fazer. Se a família dispõe de algum recurso a mais, pode-se fazer um estudo genético. Então, nesse caso, realmente, há, infelizmente, muitos enganos com relação ao diagnóstico do autismo. Só um profissional especializado poderá fazer um diagnóstico seguro. Com apoio certo, é possível avançar na comunicação, na socialização e na autonomia. Resultados que impactam diretamente a qualidade de vida na infância e também na vida adulta. O aumento no número de diagnósticos não significa necessariamente mais casos, mas sim mais informação, mais acesso e mais capacidade de identificar o transtorno. No próximo bloco, São Paulo destaca a força do café na economia. Especialistas alertam: o consumo excessivo pode prejudicar o sono e a saúde. São Paulo reforça a importância do café para a economia e a cultura do estado. A previsão para a safra 2025-2026 é de 4,7 milhões de sacas, um aumento de 5,8% em relação ao ciclo anterior. Hoje, o café é o quinto produto mais valioso da produção agropecuária paulista, com 9,6 bilhões de reais. A região de Franca lidera a produção, seguida por São João da Boa Vista. Juntas, elas concentram a maior parte do café produzido no estado. O Instituto Agronômico de Campinas tem papel fundamental, sendo responsável por grande parte das variedades de café arábica plantadas no país. Além da produção, o setor também movimenta o turismo. As rotas do café completam um ano com dezenas de atrativos em mais de 20 municípios paulistas. A iniciativa reúne fazendas históricas, museus e cafés premiados, fortalecendo a economia e valorizando a tradição do grão no estado. E que delícia um cafezinho, né? Você aí de casa com certeza já tomou o seu hoje. Queridinho na rotina dos brasileiros, o café levanta uma dúvida, afinal, faz bem ou faz mal? Especialistas explicam que a bebida pode ser uma aliada da saúde, mas o excesso e o horário de consumo fazem toda a diferença. Confira na reportagem. Do primeiro gole ao longo do dia, o café é sinônimo de disposição. Isso porque a cafeína age diretamente no cérebro, aumentando o foco, a atenção e até o desempenho em atividades físicas e mentais. Mas o que ajuda durante o dia pode atrapalhar à noite. A cafeína pode comprometer a qualidade do sono, mesmo quando a pessoa consegue dormir. Por isso, a recomendação é evitar o consumo nas horas que antecedem o descanso. E quando o assunto é o coração, o café já foi visto como vilão.
Hoje, estudos mostram que o consumo moderado não prejudica a pressão arterial, mas pode ser um risco para quem tem arritmia ou sente palpitações. Se o paciente tem alguma palpitação, aquela sensação de batedeira no coração, que às vezes sobe para a região do pescoço, aí sim o café deve ser evitado, porque o café pode se comportar como estimulante nesses casos e piorar essas arritmias. Então, nesses casos, o aconselhado pela cardiologia é que o paciente evite o café. Para pessoas com doenças cardiovasculares, o recomendado é de até no máximo 4 xícaras de café por dia. Nesses casos, o ideal é optar por um café coado, um pouco mais fraco. E quando o assunto é o sono, o especialista explica por que a cafeína pode prejudicar a qualidade do descanso. A cafeína afeta o sono porque ela ocupa uns receptores que são da adenosina. A adenosina é uma substância, uma molécula, que ela vai fazendo que ao longo do dia a pessoa vá sentindo cansaço para à noite ter o sono para dormir. Quando a cafeína ocupa esses receptores, a adenosina para de agir. Então, com isso, a pessoa fica desperta, né? E o corpo costuma dar sinais claros quando a dose passa do limite. Irritabilidade, tremores, taquicardia e até desconfortos gástricos podem indicar consumo excessivo de cafeína. Em alguns casos, também podem surgir ansiedade, dificuldade para dormir e sensação de inquietação ao longo do dia. No fim das contas, o café não é nem herói nem vilão. Tudo depende da quantidade consumida, do horário e das condições de saúde de cada pessoa. A gente fica por aqui. Você pode acompanhar toda a nossa programação no aplicativo CNT Play. Eu te encontro amanhã. Até lá.